que é a estrada que a gente gosta de pegar. A liberdade da nossa alma, estarmos libertos, né? E com essa liberdade na alma, de podermos adorar ao Senhor, de podermos buscar a Deus. Talvez você esteja aqui hoje amando a Deus, mas sentindo que ainda está preso em alguma coisa, está preso em algo que está te puxando para trás. Novamente, quem ama Deus? Amém. Essa pregação é para você, é para mim, porque nós amamos a Deus. É para os visitantes que estão aqui, é aqueles que tiveram a oportunidade de guardar o seu tempo de estar aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por um acidente, você está aqui porque Deus já fez um projeto, desenhou essa rota para que você chegasse aqui hoje. Você passou por inúmeros caminhos no decorrer do seu dia, do seu mês. Como o pastor acabou de dizer aqui, que tem um ano, né, pastor? Que está programando que isso aqui acontecesse. Deus, ele não faz nada errado por linhas tortas, como dizem por aí, né? Deus, ele faz as coisas certas. Porque a torta é a nossa linha, né? A gente é quem torta, a gente que pega as curvas, mas Deus, ele faz a coisa certa para nós. E essa pregação é para nós, para mim, para você. E eu digo, muito mais para mim, porque eu preciso aprender diariamente, nós precisamos aprender diariamente com o Senhor, que através dessa luta que nos prova, né, que nós amamos a Deus, essa luta contra o pecado, a adversidade. Primeiro tópico diz o conflito de quem ama a Deus. A gente chora, a gente ora, a gente sente a presença de Deus, mas a gente escorrega, a gente tropeça, e aí você jura que não vai cair de novo. Eu digo por mim, na minha infância, na minha juventude, aprontava, né, uma bobagem, estava passando perigo. Eu sempre gostei de mato, a vida inteira, de estar no mato, e de vez em quando a gente acabava fazendo o que não podia, né? De repente entrava numa terra, numa fazenda de alguém que não podia, coisa do tipo, né? Para ir para uma cachoeira, para ir para um rio. E eu passei por uma perda na juventude, né? Um pouco antes da juventude, mas na meninice, que já era à noite, a gente estava no quintal alheio, aí meio de roça, e aí apareceu ali as pessoas, né? Barulho à noite na casa, né? Vou defender. Pá, pá, e tiro para cima, é 20 meninos, correndo, sai correndo, pá, dentro do buraco, eu entrei dentro do buraco. E numa dessas ocasiões, a pessoa que estava querendo saber quem era os bandidos, achando que era bandido, era aquele menino besta, sei lá, meus 14 anos. O homem chegou assim, ó, aqui vamos supor que é uma bala, e Deus me empurrou com essa bala. Eu estava correndo no meio do mato e caí nessa bala. E estava à noite, era escuro, tá? E aí, esse homem começou a falar ameaças, né? Sai, vou te matar, isso e aquilo, está fazendo o que aqui, pá. E ele assim, eu todo encolhido, olhando para cima e vendo a silhueta dele, e ele apontando a arma. Ah, te vi. Deu para 3 tiros. E eu caladinho, fiquei mais no meu coração, na minha cabeça, Senhor, Deus, me tira dessa. Se o Senhor me tirar dessa, convida. Amanhã eu estou na igreja. Amanhã não tem igreja, é domingo, né? A família ainda era de outra tradição, a tradição mais católica, coisa de domingo eu vou para a missa. Eu nunca mais vou fazer um negócio desse. Chegava domingo, Deus tirava a gente dessa bagunça toda, né? Fui embora são e salvo. O homem não me pegou, não me deu uns cascudos, nem nada, nem eu, nem os amiguinhos. E domingo ia para a igreja. Passou, a gente está bem, né? Ia fazer o que na missa? Então a gente promete as coisas para Deus, Deus dá o livramento e você falha. Porque somos falhos.
E isso desde a nossa meninice até a nossa velhice. Vai ser assim. A gente vai nos enganar, achar que a gente está enganando a Deus, que a gente não engana, né? Então, a gente cai de novo. E aí vem a culpa, né? Aquela voz que diz: será que realmente eu amo a Deus? Já aconteceu isso comigo, né? Mesmo depois da conversão, mesmo depois, né, de crente, que está buscando a Deus, de ter mudado já a minha vida, mas já me passou pela cabeça também esses pensamentos. Caramba, será que realmente eu amo a Deus? Por que eu fiz esse negócio errado? Pô, eu não devia ter feito esse negócio desse jeito. Por que eu fiz isso? Vem esse julgamento na nossa mente, né? E pensar: será que Deus cansou de mim? Agora, será que vai acontecer alguma coisa diferente? Tem um irmão, um pastor, tem um projeto muito lindo que eu gostaria que o senhor conhecesse esse projeto, tá? Chama Guardiões de Cristo, e ele está expandindo entre Goiás e o DF, tá? É o Marcos Martins. Quando tiver a oportunidade, e inclusive convido os irmãos também a abrir as portas, se puder, das suas igrejas, para a gente levar esse projeto que trata de crianças. Tira as crianças das ruas, do erro, das coisas que está fazendo, e traz ela para a doutrina bíblica e militar. É tipo um bombeiro mirim, sabe? Mas as crianças aprendem a respeitar. Então, aqueles que tiverem um pouco mais de curiosidade e puderem abrir as portas das suas igrejas, me chama a gente lá, a gente vai conversar, vai levar o pastor para poder apresentar para vocês esse projeto que é maravilhoso. Já começou em Águas Lindas, está em Samambaia e agora passou para a região das Emas. E o objetivo ainda é para a gente fechar, o Marcos Martins fechar, pelo menos ainda mais 90 lugares que possa aceitar. Então, tem a estrutura, a gente vai para lá, né, eles levam essa estrutura, aproveita a sua estrutura, seu prédio, né, e tem as crianças, vai chamar as crianças da redondeza da igreja, coisa do tipo. É um trabalho muito bacana. Depois, se tiver curiosidade, dá uma procuradinha lá no Instagram, Guardiões de Cristo, tá bom? E aí, se quiser, só contatar diretamente lá, ou falar comigo que eu falo com o pastor sobre esse assunto. Eu falando, me lembrei dele agora, porque na nossa época de recém-convertidos, mas alguns tempinhos já, a gente contando a história da vida e tal, e alguma dessas que eu lembrei de contar, falei várias outras, né, nesse período que passava, e aí ele estava assim, ranjando o dente. O que foi? Agora eu entendi que Deus me respondia, estava ocupado com você dá trabalho demais para Deus. Desde menino sempre fui muito trabalhoso, muito fraquinho, né? Então sempre aprontei muito, o Senhor sempre me guardou, o Senhor teve um objetivo, o Senhor queria que eu fizesse algo, me colocou o caminho, né, que eu tento fazer. Esse é o momento, por isso que eu lembrei do pastor aqui. Mas ouça esse conflito que acontece, da gente ter essa dúvida. Isso é um sinal de vida espiritual, de alguém que sente alguma coisa porque errou. A gente pecou, fez alguma coisa de errado, então o Espírito Santo vai lá, né? Dá aquela cutucadinha no nosso coração, na nossa mente, que opa, acabou o toque, fez isso aí, está errado. Então isso machuca quando a gente erra, quando a gente peca, né? A gente sente essa dor e isso incomoda, porque o Espírito Santo está aqui para isso, né? Para poder falar o nosso coração e nos dar essa direção que a gente precisa ter. Agora, se você não sente nada, se a pessoa pecou, fez uma coisa e não sente nada, infelizmente, é uma morte espiritual, né? Hoje, infelizmente, a gente vê tantas atrocidades aí, televisão, redes sociais, vizinhança, né, de coisas terríveis que andam acontecendo. De repente, quando você vê uma reportagem, alguém falando alguma coisa, aquela pessoa não tem um pico de remorso, né? E fala aqui por natureza, como se tivesse saído para comer um pão na padaria, coisa do tipo. Essa pessoa está morta espiritual, né? Então, essa nossa vontade de sentir o incômodo de que a gente pecou, fizemos errado, pedimos perdão a Deus, isso é o sinal da nossa vida espiritual. É o que o Senhor
apertando, né? Dando aqueles peteleco, né? Que sou da época do peteleco, do William, o orelha, opa, peraí, faz não, mexe não. Para a gente poder despertar e estar novamente naquele lugar, né? Mas quem luta, quem chora, é porque ainda está vivo. Quem está vivo? Amém? A gente está vivo. A gente pede perdão. A gente erra, a gente pede perdão. Erra, pede perdão. E vai ser assim até a volta do Senhor. Não podemos desistir de manter a nossa comunhão com Cristo, de hipótese nenhuma. Imagina, o apóstolo Paulo, né, a maior parte da Bíblia é escrita aí pelo apóstolo Paulo. E que ele falou: o mal que eu não quero, esse faço. Até ele sentia a guerra entre o querer e o fazer. Você não é hipócrita por lutar, você não é falso por você estar lutando, você é simplesmente ser humano. Você é um ser humano que está em processo e vai ser esse processo até o Senhor levar a igreja. Segundo tópico, o pecado é uma ferida, ele não é uma sentença, ele machuca, mas não é ponto final. O pecado não é só um ato, ele é um eco dentro da nossa alma. É uma ferida aberta que ainda está sendo curada, mesmo quando você não quer mais se afastar de Deus. Há lembranças, desejos, hábitos, né, que ainda te puxam. Tem aquelas coisinhas que você fazia, né, e aí você ainda dá aquela recaidinha. Às vezes você pensa em fazer, seja coisas bobas ou não, mas era hábito que você tinha na sua vida, que ainda de vez em quando meio que te arrasta, te trava, te faz fazer algumas lembranças, né? Testemunhos que eu já vi de alguns irmãos aqui quando sobem ao púlpito, carga torta que a gente é demais, né, irmão? Irmão, toda vez que eles sobem no púlpito, ele fala: rapaz, olha, carga torta aqui, não dá, né? Não dá para entender como essa mulher me viu. Deus tem todo o projeto para a nossa vida. Eu era um carga torta, eu acho que ao quadrado. Mas o Senhor nos endireita. Para nós, depois que o Senhor toca, não vale mais aquele negócio de pau que nasce torto, morre torto, não. O Senhor endireita, o Senhor, né, vai lapidando. E dói. Está lapidando, tirando aquela casquinha, né, que a gente provocou, que a gente mesmo colocou, aquele espinho que a gente pisou ali, que está machucando, porque a gente vacilou, e o Senhor vai lá e tira, vai moldando, vai melhorando, vai reforçando, né? O remédio disso é o quê? Já é a cruz. Mas a cruz é o remédio. Jesus, ele não espera a perfeição de nós, ele espera a entrega. Quem é que vai ser perfeito aqui? Ninguém. Nós não vamos ser perfeitos. Nós vamos morrer ou hoje ou daqui a 50 anos ou 100 anos e não vamos estar em perfeição. A perfeição é única, é Cristo. A igreja será perfeita quando estiver com Cristo. Então é esse processo diário para a nossa vida. O amor de Deus, ele não se mede pelas suas quedas, mas pela sua disposição de levantar. Caiu, meu irmão, levanta. E se tiver dois, melhor ainda, porque um vai ajudar o outro a levantar. Principalmente para nós casados, seja coluna um do outro, sempre. Os filhos vai chegar um momento que vão embora, vai viver a vida deles, vão ter a família deles, e vai ficar você, seu parceiro, sua parceira, seu esposo, sua esposa, seja coluna um do outro, porque na hora que um cair, né? Opa, bambiou, segura aqui do lado, né? Opa, vamos levantar, vamos. E assim, o Senhor, Ele nos fez para apoiar uns aos outros.
Hoje, aqui, ó, um é coluna do outro. Christian é coluna do... Quem está aí, está lendo aí, está dizendo que é quem? Esquadrão de Cristo. Cristo, Esquadrão de Cristo é a coluna de quem? Somos coluna um do outro. Márcios, é coluna de vocês são minha coluna. Porque agora nós não somos mais, como o irmão falou, um colete que está separando a gente, não. Nós somos um, nós somos a igreja, hoje sobre rodas. Hoje nós temos essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos aonde a igreja física não consegue ir. Então hoje nós temos a igreja sobre rodas, que é esse povoaréu aqui, ó. Ainda tem muito mais gente, né, que vai a lugares, como foi citado aqui, que a igreja não vai, não tem como ir. Mas a gente consegue ir porque existe esse projeto e o respeito que o Senhor colocou e a autoridade que Ele colocou sobre nós. Que se o Senhor não tivesse colocado a nossa cabeça aqui sobre a autoridade que Ele colocou, a gente também não ia em lugar nenhum, não. Não entrava em favela, não entrava em prostíbulo, não entrava em lugar nenhum. A gente não está entrando, não é por conta do Máximo na estrada, do Esquadrão de Cristo, do Nação Eleita. Não, a gente está entrando nesses lugares porque a autoridade foi posta sobre a nossa cabeça, porque Deus é a autoridade. Você pode cair 1000 vezes, mas cada vez que você volta para Deus, você prova o seu coração que ainda pertence a Ele. Se aconteceu, sei lá, algum tipo de problema que você teve em alguma instituição, uma igreja, digo instituição física, né, uma organização, você não está indo naquela igreja por algum motivo, sei lá, se chateou, independente que seja, uma coisa você não pode perder: sua comunhão com Deus. Se você saiu daquela organização por algum motivo, a sua comunhão com Deus ligada aqui, isso não pode deixar de existir, não. É importante, é essencial que a gente congregue, a gente esteja buscando, que a gente esteja em algum lugar. Mas nunca a gente deixar um momento desse qualquer de desentendimento, seja com um clube, grupo ou igreja, tirar a nossa comunhão com Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nós não conseguimos nos separar do amor de Deus. Deus já preparou esse terreno para nós. Ele quer você junto com Ele. No terceiro tópico, a graça é mais forte que a culpa. Talvez o inimigo tenha sussurrado no seu ouvido: você não ama a Deus de verdade. Se amasse, não pecava assim. Quem é que já ouviu isso? Eu, Max, já ouvi isso. Alguns irmãos já ouviram. Se você amar a Deus, não tinha pecado, não tinha feito errado. A gente tem a seta do inimigo, né? Pá! É aqui que eu vou acertar essa criatura. É aqui que eu vou conseguir trazer ele para mim. Mas isso é mentira. Você vai continuar pecando. Ele quer que você confunda a fraqueza com a falta de amor. Mas a Bíblia nos diz em 2 Timóteo 2,13: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Deus permanece fiel a Ele. Pelo motivo da fidelidade de Deus a Ele, a gente é atingido, né? Pela misericórdia e o amor de Deus, pela perfeição do amor de Deus, a gente é atingido. Óbvio, tá, irmãos? A graça de Deus, ela não é uma desculpa para a gente pecar e continuar pecando, tá? O que eu estou falando é que a gente vai tropeçar, que a gente vai errar, que a gente vai pecar. Mesmo não querendo, isso pode acontecer. E lógico que a gente tem que lutar para que isso não aconteça. E toda vez que a gente tiver esse tropeço, essa queda,
tá? A gente precisa estar com a cabeça erguida, o coração focado no Senhor para a gente se levantar. Então, lógico, a graça de Deus, que é o favor imerecido da nossa vida, não é nenhuma desculpa para que a gente continue pecando. Então a gente tem que fazer o máximo para que a gente não peque. Mas a força para levantar e continuar caminhando precisa ser contínua. O que te prende não são as correntes, é o nosso hábito. É o hábito que pode ser quebrado. Desejos que podem ser transformados e feridas que podem ser curadas. Deus, Ele não desiste de você, porque a cruz já declarou vitória sobre a sua vida. O que Deus nos fala na palavra dele? Quando ainda éramos pecadores, traga isso para o seu coração, para a sua vida. Não admita assim, eu sou pecador e pronto, não tem jeito. Não, o Senhor já falou que nós não éramos mais pecadores. Vamos agir como não pecadores, buscando a graça, ajudando um ao outro, levando a palavra, levando o evangelho, levando o acalento. Vimos aqui o irmão falando sobre as ações sociais, a necessidade que tem de ajudar as pessoas. Usa esse pequeno tempo que você está aqui na terra para ajudar, que é curtinho. Quem é que tem certeza que quando acabar esse culto aqui, amanhã vai poder abrir os olhos e olhar o sol? A gente tenta querer ter essa certeza, né? Certeza só vem de Deus. Se vai permitir qualquer um de nós aqui amanhã abrir os olhos ou não. De repente, opa, esse aqui eu quero, esse aqui já vai vir comigo, seu tempo agora aqui na terra acabou. Aproveita esse tempo, irmão. Que ainda que o seu esposo, a sua esposa, seja levado pelo Senhor, sua vida vai continuar. Você precisa seguir. Você tem que dar continuidade. Aproveita esse tempo para louvar a Deus, para buscar a Deus, para levar a Deus a outras pessoas. Ou aquela pessoa está em erro, está em problema, está em alguma coisa, leve a mensagem de resgate para aquela pessoa. Traga ela para Deus. A nossa missão é essa, é de estarmos aqui ajudando, de estarmos aqui levando o Evangelho aonde quer que a gente for. Depende, tá, irmãos? Pode ser na sua sala de trabalho, pode ser ali no seu vizinho. Sentiu uma agonia de alguém, sentiu, né, aquela pessoa meio inquieta por algum motivo, irmão, você não precisa nem estar falando dela as coisas não, mas de repente fala assim, vem cá, posso fazer uma oração com você? Principalmente se essa pessoa aceitar uma oração, traga ela para você com um abraço ali, ore por ela, pede a Deus, Deus vai resolver aquela situação com ela, e aquela pessoa vai se sentir confortável, porque ela vai sentir um toque de Deus, do amor. Não foi o Max que fez aquilo não foi o pastor não, sabe? Ele sentiu a mão de Deus, e aquele momento, de repente, um futuro, pode ser uma pessoa que vai estar aqui em cima, trazendo uma mensagem, um púlpito, porque alguém lá atrás deu simplesmente um abraço nele e orou por ele, e aquela palavra ali, o Senhor, né, que você botou aquela sementinha, o que o Senhor fez? Cresceu aquela árvore ali, né? Preste atenção no que a gente está fazendo na nossa vida aqui. Vamos mudar as nossas atitudes, aqueles que porventura ainda não mudaram, de levar a palavra, o Evangelho, a toda criatura. O que te prende são os atos, como eu falei, é ferida. Deus não desiste de você, porque a cruz já declarou a vitória sobre a sua vida. No quarto tópico, no tópico número 4, a luz sempre vence a escuridão. Se nós agora, do jeito que a gente está aqui, a gente não consegue pegar luz nem escuro na nossa mão, né? De repente o irmão que estiver perto da luz ali, a gente fala, apaga a luz. O irmão vai lá e ele consegue apagar a luz, né? Mas, literalmente, a gente não consegue aqui pegar nem o escuro e nem
o claro. A gente não consegue vencer com as nossas próprias mãos. Alguém já tentou fazer isso? De repente, ver o que é que fica mais claro ou não? Você já tentou, na escuridão do seu quarto, pegar com a sua mão? Não, né? Não tem jeito. Mas quando a luz se acende, que o dia fica claro, né? A escuridão simplesmente desaparece. No estalo, né? Está claro, você consegue ver as coisas, você vê para onde você consegue passar. Eu vim ter noção da palavra trevas quando eu fiz caverna subterrânea. Porque mesmo você estando no seu quarto, tudo fechado, aquela coisa, se não fez, experimenta. Se passar a mão na frente do seu rosto, você consegue sentir aquela sensação da mão ali no seu rosto, em questão de sensibilidade da tua cabeça, do teu cérebro. Dentro de uma caverna que não existe luz nenhuma, que é zero, você faz isso, você não sente a sua mão passar. É a sensação mais estranha que tem, sabe? Eu só vim entender o que era essa realidade de palavra trevas depois de estar numa caverna, para ver que realmente você passando a mão na frente, você não sentia a sua mão passando na frente. Diferente quando a gente está dentro do quarto, dentro de qualquer cômodo da nossa casa. Assim é o pecado na nossa vida. Você não vence apenas com as promessas ou a força de vontade. Você vence quando a presença de Deus cresce dentro de nós. Quanto mais luz entra, mais espaço sobra. Quanto mais luz entrar, menos espaço sobra para as trevas. Você quer vencer o pecado? Quem quer vencer o pecado? Eu quero vencer o pecado. Todo dia é uma luta, né? Ele tem um ditado já mais cristão, né? Todo dia a gente mata um leão, né? Um leão por dia. A gente quer vencer esse pecado, vencer esse mal. Então se encha da luz de Cristo. Busque a presença de Deus, oração, comunhão, palavra, porque o pecado não se vence por esforço, mas pela transformação que vem da graça. Busque conteúdos. Hoje a gente está mais fácil aí, tem a internet o tempo inteiro esfregando na nossa cara. Aproveite esse momento, busque conteúdo de luz, tá? E leve essa luz àquelas pessoas que estão em trevas. No quinto tópico, entre quedas e recomeço. Deus sabe que a estrada é longa. Você ainda vai cair, mas Ele vai te levantar. Você ainda vai errar, mas Ele ainda vai te restaurar. O pecado, ele não é o ponto final da sua história. É só uma vírgula no meio do processo. Vamos estar em constante processo até que o Senhor venha levar a sua igreja amada. Em Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-las até o dia de Cristo Jesus. Deus começou a obra em você e Ele mesmo vai terminar. Até lá, continue firme. Mesmo tropeçando, continue. Mesmo chorando, continue. Mesmo cansado, continue. É uma meio que característica da gente que faz trilha, tanto de bike quanto de pé. A gente está cansado, a gente precisa continuar. A gente está com dor e a gente precisa continuar. A gente tem que terminar aquele percurso. Traga isso para a sua vida. O seu percurso é o céu. O seu percurso é a morada eterna. Pode mudar para lá, para cá, né? O GPS manda para um lado, você vai, mas observe o que o GPS do céu está te orientando a fazer. E você faça. E isso vai te ser bem. Tópico 6 e último, a estrada da graça. Na estrada da vida, a gente percebeu lá para cá, né? Há muitas curvas, alguns buracos, tempestades, mas Deus, Ele é o nosso piloto, Ele está no comando, Ele não nos abandona.
Ele não mede o seu valor pelas suas quedas, pelos seus fracassos. E os seus fracassos, as suas quedas não te definem. Você não é definido pelo erro que teve, pelo erro que cometeu. Procure essa definição na graça, na luz, na força que o Senhor colocou em você. Ele te trouxe para cá para vencer. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Traga o que Cristo te deu para a sua vida. Nós somos com fome, a gente precisa comer, está aqui em cima. Aí o papai e a mamãe e ao Senhor Jesus te entrega a sua refeição. Está aqui, ó. Levanta, vem comer. É sua atitude de querer se alimentar. Ele não vai forçar. Opa, abre a boca. Eu já fiz isso com meus filhos, tá? Abre a boca aí, come isso aqui. E o Senhor não faz isso com a gente. Está aqui, ó. Venha comer, venha beber. Eu sou a água da vida. Quer vir? Venha. Tem sede? Vinde a mim. O Senhor, Ele não faz nada na nossa vida por imposição, né? Ele nos deixa a oportunidade de que a gente possa fazer. Quer fazer ou não, é uma atitude sua. E se fizermos, é bênção para a nossa vida, sempre. Quando a gente não faz, a gente só toma na orelha, né? É igual de vez em quando não ouve a mulher, né? A mulher fala, não faz isso, não faz isso. Aí vai lá, o marido faz. Tá vendo? Eu falei, era para você fazer. Existe ali uma direção, existe um propósito de você continuar no caminho. Ele não mede o seu valor pelas suas quedas, mas pela direção em seu coração aponta. Opa, meu coração está apontando para o Senhor, vou fazer as coisas do Senhor, mantenha as coisas que o Senhor colocou, independente que seja, irmãos. Seja o que você esteja fazendo, que Deus colocou no seu coração, faça. Tipificou o que está no seu coração, o Espírito Santo tipificou, faça. Se ainda se for um ou outro, fala, opa, isso aí não vai dar certo não. Opa, isso aí não. Se Deus colocou no seu coração, tipificou, faça. Não deixe que ninguém te roube a tua bênção que Deus colocou para você na sua direção. Você ama a Deus, isso é o suficiente a Ele. Continuar te moldando, sempre, o Senhor vai continuar te moldando. Se você tem um coração disposto a ouvir, a obedecer, Ele vai continuar te moldando. Não é a perfeição que o Senhor busca, é a perseverança. Então seja perseverante. Quem tem a perseverança, né, tem a possibilidade de firmeza na fé, de crescimento na fé. Não é uma caminhada sem quedas, mas um coração que sempre volta. Talvez hoje o seu coração esteja cansado, mas ouça a voz de Jesus, está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não carregue sozinho o preço que Cristo já carregou na cruz. Cristo já levou tudo aquilo que a gente pensa que está nas nossas costas. Acorda, desperta, Cristo já levou. Não precisa de você estar com essa carga aqui achando que você tem que estar levando, não. Jesus já levou sobre os ombros ali, ó, tudo que era nosso. A morte que era nossa, o Senhor já levou. Foi consumido toda a sua carne, por amor de mim, de você, de nós, igreja. O Senhor, Ele levou todas essas coisas ruins que há na nossa natureza humana. Então não precisa ficar arrastando isso mais. O amor dele é maior que a sua culpa. A cruz é mais forte do que o seu pecado. E a graça é o combustível que vai te levar até o fim da estrada. Hoje, Deus te chama para recomeçar. E no fim dessa jornada, quando a estrada da vida terminar, você vai ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Convidar a banda para estar aqui mais uma vez. Vamos estar
louvando o Senhor, um louvor. Sou livre, nós somos livres e vamos exercer essa nossa liberdade em Cristo. Após os irmãos finalizarem esse louvor, vou estar finalizando ainda uma oração. Amém?
Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Querido pastor, muito obrigado mais uma vez por abrir as suas portas, né? Aí para quem tivesse essa oportunidade. Estaremos orando, continuando a orar pela igreja aqui por vocês. Que Deus possa fazer grandes coisas a todo instante, dando livramento a vocês, crescimento, em nome de Jesus Cristo. Fique à vontade, se quiser fechar seus olhos, se quiser curvar suas cabeças. Coloque agora o seu coração diante do Senhor, tá? Coloque a sua casa diante do Senhor neste momento, o seu trabalho. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Graça que nos levanta da estrada. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui sobre duas rodas, né? Os motoclubes aqui presentes, os visitantes, mas também sobre dois mundos: o da estrada, Pai amado da vida, e do testemunho, Senhor, do caminho eterno. Neste momento, Pai, nós reconhecemos que muitas vezes tropeçamos, que às vezes o asfalto ele fica mais escorregadio, que a nossa alma derrapa. Mas ainda assim, Senhor, mesmo caídos, o nosso coração continua batendo por Ti. Tu sabes, Senhor Deus e Pai, que não estamos aqui por aparência. Estamos aqui porque amamos o Senhor, mesmo com as falhas, mesmo com as quedas, mesmo com os erros, ainda tentam nos prender. Hoje, nesta noite, declaramos: nós não somos prisioneiros do pecado, somos filhos da graça. Senhor, arranca de nós todo o peso, toda a culpa, toda a voz que diz que você não é digno. Nós não queremos mais viver acorrentados pelo passado. Queremos sentir o vento da Tua liberdade batendo no nosso rosto da alma. Queremos acelerar para mais perto do Teu coração, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo entre como combustível novo, que reacenda o motor da fé, que às vezes quase se apaga. Que o Teu amor seja o farol mais alto que ilumina nossa estrada das noites escuras. Senhor Deus, aleluia, somos de cantar, aleluia, Senhor, sou louvado do Senhor, graças a Deus. Senhor, quando o inimigo tentar nos fazer desistir, lembra-nos, Senhor, da cruz, lembra-nos de que o preço já foi pago, de que o Teu amor é mais forte do que qualquer queda. Senhor, abençoa cada motociclista aqui presente, cada família, cada pessoa, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã. Abençoa essa igreja, Pai. Cada clube que está aqui representado, Senhor. Que onde eles passam, haja respeito, união, propósito, testemunho. Que o ronco dos motores, que também o som dos corações livre, transformados pela Tua graça. E se alguém ainda sente-se preso, cansado ou culpado, que nessa oração Teu Espírito Santo quebre todas as correntes agora. Que o Teu amor invada cada alma como um vento novo, trazendo perdão, paz e recomeço. Porque sabemos, Senhor, Tu não desistes de nós. Tu ainda acredita, ainda chama, ainda espera. E nós, como guerreiros da estrada, respondemos: sim, Senhor, estamos de volta, conduz o nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu o pecado,
aquele que venceu, que levantou da queda, aquele que nos guia com o farol da graça, nos abençoe sempre, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agradeço aos irmãos a oportunidade de finalizar aqui com um pequeno texto. A igreja aqui, meus irmãos. Se você ama a Deus, você ainda luta contra o pecado. Saiba que a luta é a prova que o Espírito Santo ainda está em você. Continue firme na estrada da fé, porque o amor de Deus é o combustível que vai te levar até o fim. Amém.